Bom, falando agora um pouquinho do porquê que a gente não consegue mudar, da dificuldade da mudança de hábito, eu vou ler Romanos 7, do versículo 14 ao versículo 25. E é uma passagem bem forte, mas é muito legal e eu acho que abre muito a nossa mente e os nossos olhos. Então eu acho que é muito legal ler aqui com vocês. Let's go! Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Pesado, né? Bom, o que nós podemos tirar daqui? Muitos ensinamentos, né? Mas quando nós aceitamos a Cristo e entendemos que nós somos salvos e que agora vivemos a lei espiritual, a gente entra em uma guerra espiritual, em um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito que se rendeu a Deus. E essa luta, ela vai ser fortalecida por atitudes nossas. Se nós buscarmos o bem, lembrando que a gente acabou de ler que em nós não há nada que é bom. Então, se nós procurarmos a Deus, que é o bem, se nós nos debruçarmos na Bíblia e na palavra, então nós estaremos fortalecendo a parte nossa que é boa. Nossa parte boa, ela vai ganhar a luta espiritual. A gente é pecador. E, às vezes, a sua mudança de hábito, ela é justamente isso. Você quer se debruçar mais sobre a Bíblia, você quer aprender mais sobre o Senhor. E nisso, você se encontra pecando e aí já engloba outros tipos de mudanças que você tem que fazer só por não buscar o Senhor. Porque você acredita em Deus, você sente prazer na lei do Senhor, mas você não busca como quem busca a sua vida, a sua fonte de água, que quem está no deserto passando sede e quer água e precisa disso para sobreviver. É essa a nossa busca que nós temos que ter com Deus. E a gente tendo a constância novamente no Senhor, lendo todos os dias, fortalecendo, criando um laço, um relacionamento com o Senhor, ali alimentando essa intimidade, a gente vai fortalecendo a única parte nossa que é do bem, que é a parte que o Senhor governa, que é tudo que nós absorvemos do Senhor. Eu gostaria de propor que nós refletíssemos sobre um assunto. Um exemplo seria um relacionamento com uma pessoa. Um relacionamento amoroso. Você tem um namorado ou uma namorada e você quer agradá-lo, você se doa, você abre mão de coisas. Por exemplo, sua solteirice já é a primeira coisa que você abre mão. Diversas outras coisas que tem que se abrir mão em um relacionamento com uma pessoa. E você abre mão dessas coisas, você se dedica, você quer agradar, você muda algumas coisas em você que não agrada a uma pessoa, assim como ela faz contigo. Você se dedica a querer entender aquela pessoa, você quer saber tudo sobre ela.
Assim tem que ser o relacionamento com o Senhor. Porque, às vezes, a gente se dedica tanto por uma pessoa que está aqui no mundo e não se dedica da mesma intensidade para o Senhor. Por isso que é muito importante você ter um relacionamento com o Senhor antes de você ter um relacionamento com uma pessoa. Isso falando amorosamente, que não é o caso do tema, mas o exemplo. O exemplo é, por que nós não conseguimos ou não o buscamos, queremos agradar, queremos fazer sua vontade, queremos conhecer, queremos abdicar de coisas nossas para agradar e fazer a sua vontade, mas para pessoas do mundo, da carne, pessoas como nós, a gente faz. Até pior às vezes. Até pior. Pessoas até abrem a mão do Senhor, de Deus, pecam por causa de pessoas da carne, mas ao Senhor a gente não quer mover um dedinho, não faz nada para Deus, e quer que Ele faça tudo de bom na nossa vida. Então é uma relação que tem que ser alimentada como qualquer outro tipo de relação que você tem na sua vida. É uma intimidade que você cria como qualquer outro tipo de intimidade que você cria na sua vida. Você tem que ter uma conversa, você tem que conhecer pela Bíblia, oração, jejum, igreja. Você tem que se esforçar, se dedicar tanto quanto você se dedica para uma pessoa da carne, para você querer agradar, conhecer e fazer a vontade de Deus, criar um relacionamento com Ele, alimentar o relacionamento e manter uma intimidade com o Senhor todos os dias, assim como qualquer outro tipo de relacionamento. O Senhor, Ele é nosso esposo, Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso Pai, Ele é quem nos conhece desde antes de nós sabermos quem nós mesmos somos. Ele desenhou, traçou a nossa vida, o Senhor, que é dono de um mundo inteiro, de milhões de estrelas, Ele sabe o nome de cada pessoa, Ele conhece você. Por que você não quer conhecê-lo? Por que você não se esforça para conhecê-lo? Porque Ele conhece, Ele te ama, Ele abriu mão do Filho dele, Ele sacrificou de uma forma que não podemos entender a grandiosidade do ato. Não é só uma palavra sacrifício, é uma dor muito grande. E essa dor sofrida foi por sua causa que agora não está buscando o Senhor. Ele fez isso para que você seja salvo e você não está nem agradecendo, lendo um capítulo que seja por dia. Nada. Você não levanta suas mãos e não coloca seus joelhos no chão para orar uma vez por dia. Você não pensa nele uma vez por dia. Mas Ele, pelo contrário, está protegendo a sua vida, está te deixando chegar em casa todas as noites, e está te dando vida, comida, teto, roupas. Ele está te dando tudo e você não dá nada. E sabe o melhor? Ele não fica bravo com a gente porque Ele é paciente, Ele espera. Você fala, não, Deus, hoje eu não tô legal, eu não vou ler Bíblia, não vou fazer devocional, nada. E Ele fala, tá bom, filha, eu te espero aqui amanhã. Porque Ele é paciente, Ele é amoroso com a gente. Mas a gente não tem nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de carinho por Ele, parece. Algumas atitudes nossas nos mostram quão ingratos nós somos. Se nós tivéssemos pelo menos a gratidão, muitos hábitos já seriam imediatamente mudados. Então, às vezes, a gente precisa ter essa consciência, esse choque de realidade, essa noção do quão ruins nós somos para com Deus. E isso não é para você ficar, nossa, meu Deus, como eu sou ruinzinha. Não, é para você ter noção e melhorar, mudar. Porque às vezes, por exemplo, sua mudança não é de nenhum tipo do que eu falei até agora, não se encaixa exatamente em um tipo, mas é só você não entende ainda o tamanho da importância que é. O tamanho do desprezo que às vezes a gente derrama por ele. E o quão triste isso é. Talvez você também não se encaixe nesse exemplo que eu estou citando agora. Mas são muitos motivos de mudança, muitas causas para a pessoa querer mudar. E às vezes a gente não enxerga, às vezes é importante ser dito, pelo menos para
quem não se encaixa, relembrar o porquê que tá fazendo isso. Para não virar uma rotina sem sentimentos. E não é porque tudo com o Senhor tem que ser sentimentalista, mas a gente tem que se agradar e não fazer disso uma obrigação e uma rotina. Não é sobre você virar uma pessoa que só vai com base em sentimento, porque às vezes você vai acordar sem sentir que é o dia de você fazer um devocional. E aí você que só acha que é por sentimento, Deus é por sentimento, você não vai querer fazer. Mas você tem que se desfazer no Senhor e construir um prazer nele toda vez que você se aprofunda e fala com ele, entendeu? Voltando aqui em Romanos, a gente pode tirar disso que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos ser constantes como forma de agradecimento e sinceros. Porque se você não consegue mudar porque a sua carne é ruim, você precisa sentar com o Senhor, orar e falar: Senhor, eu sou fraco, a minha carne me governa e eu quero ser governado pelo Senhor. Eu não sei porque eu não consigo mudar, ou até sei, mas eu tenho dificuldade de abrir mão disso. Limpa o meu coração, me ajuda a melhorar, entender e fazer com prazer a sua vontade. Me ajuda a ter coragem e força para abrir mão de coisas que eu necessito para me aproximar do Senhor, porque eu tenho consciência que nada nesse mundo vale a presença do Senhor e o relacionamento com o Senhor. Então, você tem que querer verdadeiramente. Agora nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, no quesito, não consigo mudar, o pecado me governa. Deus controla tanto o querer quanto o efetuar. Mas você precisa permitir. Será que você está deixando Deus agir na sua vida? Será que você está deixando Deus efetuar a sua vontade? Ou você acha que você é bom só por ter uma vontade? Ou porque você tem medo de se livrar do passado, de deixar o seu antigo eu? Ou você tem, assim, receio de... Você tem alguma falta de fé, alguma falta de confiança, algum medo de deixar o seu antigo eu para trás? Você tem medo de fazer o que é necessário para ter um relacionamento com Deus? Fica esse questionamento, porque Deus, ele age em nós tanto no querer, que é quando nós conhecemos a Ele e nós entendemos tudo que Ele faz por nós, então nos alimenta no querer mudar, no querer fazer o bem, mas o efetuar também. Então talvez você não consiga fazer o bem porque você não está deixando Deus efetuar a sua vontade. Tem coisas que, se a sua vontade for boa e for a vontade dele, ele vai querer fazer, mas você precisa deixar ele fazer. E nessa reflexão de se você está realmente deixando o seu antigo eu, nós vamos para Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. É uma passagem bem famosa, mas acho bom reforçar. Vamos lá. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. É sobre você se despojar, vai explicar pra gente o porquê que nós precisamos nos abandonar e nascermos de novo e fazermos outra pessoa no Senhor. Ao deixar a nossa antiga versão, a gente permite que Deus age na nossa vida, permite que Ele nos justifique e permita que nós renasçamos. Fomos perdoados de todos os pecados. Logo, o nosso passado não existe mais. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Sou outra pessoa. Muda até o meu nome, se você quiser. Vou lá no cartório e boto outro nome, porque é para não reconhecerem a minha pessoa. Mas eu não sou mais a mesma. Assim como você não é. E nós temos que fazer por onde para não sermos mais os mesmos e não errarmos mais nas mesmas coisas. Então, mudar nossos hábitos.
o Senhor tem coisas incríveis para a nossa vida. E que eu já falei antes. Nós precisamos confiar nas coisas que o Senhor pode fazer por nós. Porque o Senhor vai mudar a nossa eternidade. Então, não podemos duvidar de nada. Entrega você por inteiro. Permita ser refeito no Senhor. Se entrega. Só um pouquinho. Só para fazer um teste. Para você ver quão grandes coisas o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Tenta entender, tenta mudar de verdade. Muda o coração para que a sua vontade seja verdadeira. Nisso também entra a questão da confiança no Senhor. Confiar e nos despojar e nos refazer diante dele. E nisso a gente vai entrar em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 8 a 9. Vamos lá? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então nós, como cristãos, a gente tem que confiar no Senhor e desejar estar com Ele, fora do nosso corpo, depois da morte, e estar com Ele na vida eterna. Nós temos que confiar que tudo aqui vai ser esquecido, tudo aqui não vai passar d'água às memórias, porque quando nós estivermos com o Senhor, nada mais vai importar, nenhum passado vai importar, tudo que vai importar é que a gente vai estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença do Deus que a gente dedica a nossa vida para estar com Ele. Essa é a razão da nossa vida, é o motivo pelo que eu quero viver e pelo que eu quero levantar todos os dias e me debruçar nele. É a única coisa que faz a gente querer continuar aqui em tempos difíceis, quando às vezes você acha que não tem mais motivo para a vida e você lembra, tem sim um motivo para a gente estar vivo. Porque tudo tem um motivo na nossa vida. Não tem muito a ver com o tema, mas foi só um comentário que eu quis fazer. Bom, o nosso propósito aqui tem que ser agradar a Ele, fazer a sua vontade, porque nós temos que desejar estar com Ele. E para que esse desejo, essa entrega seja verdadeira, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Isso é algo bem claro quando você entra na Bíblia. Não é porque você foi perdoado que você pode continuar na iniquidade e no pecado. Justamente por isso que você tem que parar de fazer, se refazer de novo, mudar seus hábitos por um gesto de gratidão, de mostrar, Senhor, eu anseio estar com você. Eu desejo estar com você do fundo do meu coração e eu agradeço pelo Senhor permitir que daqui a algum tempo eu esteja com o Senhor. Então, eu quero aprender mais, entender mais e buscar o Senhor, porque eu te agradeço por algo que eu não posso entender, mas que eu quero buscar entender os motivos e tudo na minha vida que eu faço ter um pouco de você. Porque eu anseio tanto para o futuro, para que possa estar só eu e você, que eu quero viver todos os tempos possíveis da minha vida aqui com o Senhor também. Quero me dedicar totalmente por gratidão, por amor, por entender tudo que o Senhor fez por mim, da maneira que o meu entendimento humano me permite fazer. Para termos uma verdadeira mudança, nós precisamos ter um verdadeiro desejo de mudar, de confiar no Senhor, abandonar tudo o que Ele fala para nós abandonarmos e fazer o que Ele gostaria de fazer e agradá-lo, porque não dá para mudar sem você querer de verdade mudar. Assim como Abraão, para receber suas bênçãos, teve que se apartar de Ló. E aí é em Gênesis 13, versículos 13 a 16. Vamos lá. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e o oeste.
toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, o que nós podemos tirar disso? Eu vou contextualizar essa história. Deus havia pedido para Abraão que ele se apartasse de Ló. Só que Ló era o seu único parente, seu único sobrinho, que ele criou como um filho. Então foi um pedido desafiador, vindo de Deus. E no começo, Abraão não quis, meio que, ficou, mas é a única pessoa que eu tenho. Mas chegou uma hora que eles estavam caminhando e Ló, sabendo da iniquidade que existia em Sodoma, quis ir para aquelas terras. Abraão, vendo essa atitude de seu sobrinho, porque ele achava que o sobrinho ele ia ser uma boa pessoa. Eu estou criando meu sobrinho em Cristo, o que poderia ser de errado em tê-lo do meu lado? E aí ele percebe que ele era uma má influência, que ele era uma má pessoa, ele teve que se dar, quebrar a cara e ver que o seu sobrinho tão querido, tão criado, estava indo para os caminhos de Sodoma para se apartar dele. E quando finalmente Abraão se apartou de Ló, Deus falou com ele e disse: olhe para toda esta terra, ela será sua e da sua descendência, e a sua descendência será tão grande que ela não poderá ser contada. Ele recebeu a bênção que ele tanto esperava só depois que ele se afastou da má companhia que ele tinha, do que Deus pediu para ele se afastar. Deus falou para ele se apartar de Ló e ele não quis, mas só quando ele se apartou que ele recebeu tudo que Deus tinha para a vida dele. Então, às vezes, a gente tem maus hábitos, más influências em nossa vida e que às vezes a gente sabe perante a Bíblia que essa pessoa, que essa atitude é uma atitude que não convém a um cristão, e a gente não quer se apartar porque a gente fala, uma pessoa, mas ela tá tentando melhorar, mas ela vai para a igreja, mas ir para a igreja não quer dizer que é uma pessoa cristã de verdade. Discernimento é uma coisa que a gente precisa ter. E às vezes a gente sabe que essa pessoa é uma pessoa ruim, que esse hábito é um hábito iníquo, que é um hábito abominável ao Senhor. E a gente tem uma dificuldade de abrir mão, né? Mas às vezes a gente só precisa abrir mão de uma coisinha só. A gente só precisa parar de pecar, aquele pecado que a gente sempre peca na mesma coisa, para o Senhor nos abençoar, para a gente abrir um espaço para o Senhor agir em nossas vidas. Porque estando cercado de muitos pecados, de atitudes que não glorificam o Senhor, a gente não vai passar pela porta estreita. A gente precisa abrir espaço para podermos entrar, passar pela porta estreita, para podermos permitir que o Senhor haja nas nossas vidas. Deixar Ele fazer alguma coisa por nós. Nós temos que aprender a abrir mão das coisas. Gente, a vida é abrir mão das coisas por algo muito maior e que vale muito mais a pena. Às vezes a gente é tão irracional, né? Da mesma forma que Deus esperou Abraão, depois de ter pedido para ele, esperou Abraão, percebeu o porquê que ele tinha que se apartar de Ló, ao invés de lá no começo já ter se apartado. Ele vai esperar o nosso amadurecimento espiritual, a nossa mudança de atitude e de comportamento para que possamos desenvolver um relacionamento com Ele. Então, Ele vai aguardar, Ele vai esperar, porque Ele é paciente. Mas a gente não pode esperar a nossa vontade, a gente tem que ir atrás de fazer a vontade do Senhor. Pelo amor de Deus, né? Porque Ele espera que você vai ficar... não vou fazer hoje porque Deus espera. Não é assim também, né? Abraão, se distanciando de Ló, permitiu que Deus agisse na vida dele, que ele desenvolvesse uma intimidade absurda com ele, que vivesse uma vida totalmente dedicada ao Senhor. E às vezes é isso que falta na nossa vida, é só a mudança mesmo. Não tem muito essa questão do porquê, nós precisamos só
fazer para que Ele possa agir na nossa vida e se fazer presente nas nossas vidas? Para que nós possamos receber as bênçãos, para que a bênção de estar na presença dEle todos os dias seja a nossa maior felicidade. Eu mudei a luz aqui para ficar um pouco ruim, mas é que eu vou ler exatamente o que eu escrevi, porque eu acho que essa parte é bem importante, que é um pouco do que eu acabei de falar. Mas, bom, eu escrevi assim: Deus espera o nosso amadurecimento espiritual acontecer para que cresçamos em fé e deixemos o que não faz parte dele de lado, para que ele manifeste certos propósitos em nossas vidas. Abraão teve de se apartar de seu sobrinho e único companheiro para receber o propósito de Deus na vida dele. Ele teve de se entregar por completo para se aproximar da vontade divina. Isso nos mostra que a mudança também é para edificarmos a nossa relação com Deus e para vivermos para Ele e com Ele. É o cultivo diário dessa relação. Não tenha dúvidas que Deus entregou tudo o que tinha para você, por nós. Então, entreguemos a Ele também. Então, tudo que a gente deve fazer deve glorificar o Senhor. A mudança não é sobre só representarmos o Senhor na terra, mas é sobre termos o prazer e agradecer tudo que o Senhor fez por nós. Podermos nos dedicar a nossa vida inteira a Ele. A mudança que faz, o relacionamento com Deus não tem preço nenhum. Ele entregou tudo o que Ele tinha por nós. Então, que tal a gente tentar entregar tudo que a gente tem para Ele? Porque a gente falha, mas a gente pode tentar fazer isso todos os dias, dar o nosso máximo para Ele todos os dias, a nossa melhor versão, a nossa melhor disposição, o nosso melhor empenho. Gente, o cachorro aqui em cima começou a latir. Eu espero que não atrapalhe. Agora ele ficou quieto só porque eu falei, né? Mas eu espero que não atrapalhe a leitura. Agora vamos ler o capítulo 1, versículo 15 de Jonas. Bom, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E falando um pouco do contexto, Jonas ele foi chamado pelo Senhor e ele fugiu do Senhor, ele não queria. Aí ele foi pegar uma embarcação para fugir, sair daquele local. Ele pagou os marinheiros e os marinheiros sabiam que eles estavam fugindo de Deus. Eles tinham consciência que eles estavam fugindo de Deus, porém eles não eram judeus, eles não estavam nem aí, não acreditavam e queriam o dinheiro de Jonas, já que ele pagou pela embarcação. E aí eles levaram, falaram, tá bom, entra aí, vamos embora. E o mar começou a se agitar, o céu começou a fechar. Jonas, enquanto isso, estava dormindo lá no porão. Os marinheiros, desesperados, achando que o barco ia afundar, eles começaram a jogar todas as coisas, tudo que tinha das pessoas que estavam embarcadas, tudo que tinha deles, todas as bagagens eles jogaram no mar. E não adiantou, o barco continuou afundando. Então eles lembraram e chamaram Jonas e perguntaram sobre, e ele falou, sim, é culpa minha, provavelmente o mar está enfurecido, porque meu Deus está bravo comigo, porque eu estou fugindo. E aí eles perguntaram se eles podiam jogar ele fora, ele deixou, e aí jogaram ele, e finalmente a tempestade acabou, o mar se acalmou. Isso nos mostra que às vezes a gente sabe onde a gente precisa mudar, a gente sabe o nosso erro, e às vezes a gente abre mão do que não tem necessidade de abrir mão, porque a gente não quer abrir mão daquele erro em específico, mesmo sabendo que o erro é aquele. A gente abre mão de várias coisas, causa uma dor que não é necessária, só porque a gente não quer abrir mão daquele pecado, daquela pessoa, daquela atitude. E às vezes a gente só precisa disso para a tempestade da nossa vida inteira se acalmar, entendeu? Às vezes a gente tá passando por situações difíceis porque a gente mesmo se coloca nessa situação, porque a gente sabe o nosso erro e a gente não quer parar de errar. Então a gente precisa realmente se arrepender, sabe, dos nossos erros e mudar e parar de ficar apegado a coisas que não vão valer a pena no futuro.
construir a relação com Deus com prazer e parar de dar valor a coisas mundanas. Sim, somente quando tiramos o mal da nossa vida é que nós ficamos prontos para ouvir e fazer a vontade do Senhor.